Gente, bora falar dos cabos partidos pela cidade de Belo Horizonte, porque a gente não aguenta mais essa situação. Sempre falamos aqui na Rede 98 e cobrando respostas, cobrando soluções, situação difícil, um jogo de empurra. A Lei 11.392, que pretende acabar com os problemas desses cabos entrelaçados nos postes ou caídos nas calçadas de BH, ela voltou a vigorar, viu? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade movida pela Prefeitura. Para entender como a retirada dos cabos vai acontecer, o Central 98 recebe aqui o vereador Braulio Lara, do Novo, que é autor do projeto que deu origem a essa lei. Vereador, bom dia, seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol, bom dia, João, e bom dia a todos os ouvintes da 98 FM. E vamos falar então sobre esse problema. Eu falei aqui no início do Central 98, está chovendo de participações nos nossos canais de comunicação aqui, do pessoal denunciando. No meu bairro tem, na minha esquina, na porta da minha casa, está pela cidade inteira. O que está acontecendo? Primeiro vamos contextualizar aqui, até para a gente chegar, né, nesse projeto de lei para a retirada. O que está acontecendo na cidade para a gente ter esse cenário que, claro, além dos riscos, que eu acredito que tem, a gente também vê uma cidade muito feia, né? Nossa, e eu vou te falar que cada vez que eu vejo um cabo partido pela cidade me dá um desespero, porque é uma sensação tão ruim de você ficar num ping-pong mortal de que ninguém quer resolver. Você liga para a prefeitura não resolve, a prefeitura te manda para a CEMIG, você liga para a CEMIG não resolve, quer te mandar para as empresas de telecom. Agora me fala, uma pessoa leiga olhando para um cabo preto partido no meio da rua, o que ela vai pensar daquilo ali? Ela não tem capacidade técnica para saber se é um cabo de energia elétrica, se é um cabo de telecom, e muito menos quem é o dono de um cabo não identificado, inservível e que está lá, que já virou lixo na cidade e que está espalhado por todo canto, trazendo insegurança. Às vezes a pessoa está andando pela calçada e pode tropeçar num cabo desse, sem contar nos cabos que às vezes pode até ser um risco de acidente para o motoboy, por exemplo, que passa e tem o capacete dele preso num cabo. Enfim, são milhares de tipos de situações que podem acontecer e essa balbúrdia na cidade não é de hoje. Quando eu comecei o meu mandato em 2021, foi uma das primeiras proposições de melhoria da nossa legislação de código de posturas que eu apresentei. E essa saga parece não terminar, porque a prefeitura, em vez de pegar esse assunto para realmente tentar resolver, fez de tudo para que ele não fosse adiante. Então, essa decisão do Tribunal de Justiça foi encarada realmente como uma grande vitória da cidade, porque a gente passa a ter um instrumento de legislação que dá suporte para um movimento que tem que ser organizado para ir saneando a cidade. Então, assim, eu espero realmente que a gente veja resultados em breve na nossa Belo Horizonte. Vereador, para a gente entender um pouco o que vai mudar na cidade a partir dessa legislação. Como é que era feito antes dessa legislação essa fiscalização ou retirada desses cabos e como é que vai ser hoje? Qual foi sua proposta que virou lei? Bem, hoje, na verdade, ninguém quer pôr a mão nessa encrenca, porque os cabos que já estão rompidos, obviamente, eles não passam sinal, não passam comunicação. Eles viraram um lixo da fiação aérea e que está realmente aí enrolado em postes, em placas, em árvores e às vezes soltos no meio da calçada, no meio das vias. Então a questão é, a CEMIG entende que não é dela porque não é um cabo de energia elétrica, então não quer pôr a mão. As empresas de telecom entendem que se o cabo também não é dela, ela também não quer mobilizar esforços para isso. A Anatel, que é a agência regulamentadora, não quer criar uma força-tarefa. Então é o seguinte, fica o problema para o síndico. Quem que é o síndico da cidade? É o prefeito. Ele tem que, de fato, mobilizar uma força-tarefa de fiscalização para chamar todas as empresas que prestam serviços nessa área e organizar, de alguma forma, um serviço, alguma força-tarefa que vá lá com um alicate, corte o fio, jogue fora o material removido ou encaminhe para reciclagem e assim a gente vai corrigindo a cidade. Além do que, espero eu que o canal de contatos da prefeitura permita que o cidadão faça o chamado informando onde está havendo o problema para que a prefeitura vá lá e fiscalize. Inclusive, João e Carol, tem um aspecto muito interessante porque a Lei 11.392 ela veio adicionando coisas ao Código de Posturas da cidade. Então, o Código de Posturas já tem diversas normas que regulam o uso do espaço urbano. E a parte de fiação aérea é uma das partes que está dentro do Código de Posturas. Isso aí tudo é normalizado, tem norma da BNT, tem tudo. Só que a questão é como fazer cumprir. E se alguém está descumprindo, como que a prefeitura vai atuar?
Antigamente ela não tinha nenhum instrumento, por exemplo, para multar. Hoje ela tem. Então, o que a gente espera nessa história toda? É que a prefeitura realmente coloque todos na mesa, todas as empresas de telecom, CEMIG, todo mundo que opera dentro desse sistema e organize uma grande força-tarefa para sanear a cidade. Porque o estado que a gente ficou de balbúrdia, de zona, de desorganização total desses fios e cabos pela cidade é que faz com que a cidade fique feia, a cidade fique insegura e estressando o cidadão, porque todo cidadão que tentou resolver esse problema sabe, ele não consegue. É uma sensação muito ruim de impotência. Espero que essa melhoria no nosso código de posturas realmente faça a gente ter um novo capítulo na cidade. Ô, Braulio, a gente fala sobre essa resolução rápida, a gente espera que seja resolvido de forma eficiente realmente, que a gente tenha uma força-tarefa que livre a cidade desses cabos, desses fios partidos. Agora, falando em termos também de gasto, porque a gente sabe que isso vai gerar um gasto para a prefeitura se ela for assumir esse compromisso de fazer esse corte, como você falou. Não, vamos lá com o alicate cortar, mas tem todo um processo envolvido aí, vai precisar de uma equipe de várias, porque é pela cidade inteira, e tem essa questão do acionamento, você falou até da questão das multas. É possível que a prefeitura faça esse trabalho, por exemplo, e depois ela consiga não ter o gasto, não fique para o município, e sim para aqueles responsáveis que deixaram aquele fio ali? Olha só que parte interessante. O gasto vai existir. Obviamente, alguém vai ter que pagar essa conta. Quem tem que pagar não é a prefeitura, quem tem que pagar, de fato, são as empresas operadoras. Agora, vai cobrar de quem? Não sei. Cobre uma taxa. Aliás, a prefeitura já cobra tanta taxa, essas empresas já devem estar pagando taxas, então pega lá o dinheiro e mobiliza uma equipe para fazer isso. A questão é, o Poder Executivo tem que criar agora esse tipo de encaminhamento. Porque se não fizerem nada, aí ao invés... Eu escutei, João, você falando lá de uma ideia de um dos telespectadores aí de criar o adote um fio partido. Vai ter que adotar um alicate para a prefeitura, então, autorizar todo mundo a sair fazendo serviço de manutenção eletrotécnica na rede de Belo Horizonte. Isso sim é inseguro, porque se tiver um fio energizado, a pessoa for fazer esse trabalho sem ter uma técnica, pode gerar algum tipo de acidente. Mas a vontade que dá é de sair na rua com um belo de um alicate e ir tirando esse monte de emaranhado de fios que foi ficando jogado por tudo quanto é canto. Agora, voltando a essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na prática, precisa agora a Prefeitura fazer uma regulamentação dessa lei ou ainda cabe recurso em tribunais superiores? Justiça brasileira sempre tem um recurso para cima que eles vão tentando protelar o tanto que podem. Eu só espero que o prefeito Fuad não venha protelar um problema que está na cara de todo mundo. O cidadão já não aguenta mais, na verdade, ver a falta de diligência. A gente precisa de organizar para resolver o problema. Então, recursos a tribunais para ficar falando que a lei é inconstitucional, isso é uma balela. A lei fala de regulação do espaço urbano. Para mim, um fio que estiver solto na calçada, ele está atrapalhando o andamento dos pedestres, dos veículos, enfim. Esse aqui é o ponto. Alguém vai ter que resolver. E eu espero que a prefeitura seja realmente o maior protagonista dessa história. Ô, João, é aquele fico que faz aquele carinho na cabecinha da gente, passa assim, não passa? Eita, eu morro de medo, chego nem perto. Ô, Carol, Braulio, aqui tá lotado, muito comentário de pessoas citando alguns pontos pela cidade onde temos fios partidos. Mas tem também pessoas perguntando uma forma de mudar tudo isso. Vou trazer aqui 2 comentários da Lilian Lage e também do Felipe Veiga, falando só, tem algum projeto também para, a longo prazo, colocar essa fiação subterrânea? Se discute isso, Braulio? Isso já foi, inclusive, objeto de lei aqui em Belo Horizonte, em outras legislaturas, mas foi também derrubado porque é um custo muito alto de você pegar uma cidade que está com todo o cabeamento aéreo e, de repente, resolver tentar enterrá-lo de forma subterrânea, mesmo que com um prazo longo, por exemplo, de 10 anos. Alguns setores da nossa cidade já têm cabeamento enterrado, né? Você tem ali, por exemplo, na Praça da Savassi, algumas partes revitalizadas do centro, o cabeamento ele é totalmente subterrâneo, mas a gente sabe que isso é contra-econômico de se fazer em uma paulada só. Então, vamos ser práticos, né? Essas legislações de enterrar o cabeamento, a gente sabe que elas não vão dar efeito. O que a gente quer é só que saneia o que está tão óbvio, que é o cabeamento aéreo rompido e inservível que precisa de ser removido. Se a gente já conseguir dar esse passo, realmente Belo Horizonte já dá um passo significativo de reorganização da cidade. E você falando dessa questão da fiação, que já está subterrânea,
Me lembro muito bem quando, na época, o prefeito Márcio Lacerda foi fazer aqueles furos do metrô. Porque quando chegou na Savassi, eles furaram e não sabiam que tinham fiação. Então, talvez não está nem mapeado essa fiação embaixo ali, essa fiação subterrânea. O problema é que a gente acumula desorganização ao longo dos anos. E aí depois colhe-se essa situação que fica tão grande o problema, tão emaranhado, tão complicado, que aí ninguém quer pôr a mão. Mas a gente não pode ter essa percepção, a gente tem que realmente ir para resolver. E eu acredito que, com a legislação, a prefeitura tem ferramentas para botar todo mundo na mesa e chamar cada um na sua responsabilidade para fazer com que a gente resolva o problema dos fios e cabos partidos. Tomara, a gente fica aqui na torcida e, claro, de olho, fazendo nosso papel também de fiscalização da cidade, recebendo a participação dos nossos ouvintes. Com a gente aqui no Central 98, segunda edição, vereador Braulio Lara do Novo, que é autor do projeto que deu origem à Lei 11.392, que quer acabar com esse problema dessa fiação, cabos partidos, aquele emaranhado de fios enrolado ali, cabo que a gente sabe que não serve para nada e está aí colocando em risco a população da cidade, deixando Belo Horizonte muito feia, né? Vereador, obrigada mais uma vez pela participação, sempre um prazer te receber aqui. Eu que agradeço e vamos lá, vamos ver se ao final do ano a gente tem um novo cenário para Belo Horizonte.